Olá, queridos amigos do NEP, tudo bem? Bom, meu nome é Naldo Vicente, alguns de vocês já me conhecem de algumas palestras, alguns bate-papos que a gente teve aí no NEP e que agora, por uma situação que a gente já sabe, não podemos estar falando pessoalmente, nem sentindo aquele cheirinho da sopa que castigava, né? Maravilhosa essa sopa do NEP, né? Mas daqui a pouco a gente volta, né? Bom, gente, eu fui convidado pela nossa irmã Irandê, nossa grande amiga, fofinha demais, sem querer criar intriga com a nossa irmã Iracema, né? Bom, gente, a gente foi convidado para falar um pouquinho sobre esse mês da família que é comemorado aí no NEP, né? Que é o mês da família. E alguns amigos conhecidos já do movimento espírita foram convidados, dentre eles essa minha amiga que não esquece de mim, que contribui aqui para eu manter o meu trabalho, né? E agradeço e sou grato, amiga, por isso. E dar uma pequena contribuição falando um pouco, né, de um tema que é a vida familiar e o desafio dos vícios, né? Então nós estamos no mês da família e vivendo aí de fato um grande desafio, né, que é a vida familiar e nesse momento o desafio dos vícios, né? Então vamos, não é bem uma palestra, gente, é mais um bate-papo e espero poder contribuir um pouco com essa casa maravilhosa e com os amigos que tanto tenho apreço e carinho, tá bom? Bom, eu gostaria de começar essa questão da família, eu acho muito interessante e às vezes eu fico me questionando e perguntando, né, por que Deus criou o modelo de família, né? Porque quando a gente vai lendo o livro dos Espíritos e a gente chega na questão 115, aí estamos lá, olha, Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Então ele não fala nada sobre ter criado uma comunidade de espírito família. Não, vou criar aqui um grupo de 5 espíritos que eles são família, desde já. Não. Cria os espíritos de forma individual, simples, ignorante de conhecimento, né? E dessa forma. E aí eu ficava perguntando, mas é interessante, Deus cria de forma individual. No entanto, nós temos aqui, quando encarnado, o modelo de família. Por que será, né? Eu ficava às vezes perguntando, depois a gente vai lendo e vai se aprofundando um pouco mais, aí vai compreendendo quando a gente chega lá na questão 132, que aí fala o objetivo da encarnação, que é o progresso, o desenvolvimento, que Deus nos impõe para nosso progresso, então a gente sabe que a gente precisa progredir. Isso é o princípio de tudo, né? O princípio é o entendimento que eu tenho que ter como ser humano, é que eu fui criado espírito individual e tenho que estar em mundos como esse, similares a esse, para poder progredir. E daí eu tenho as provas, no entanto, depois eu tenho a questão das expiações, que é aquela hora que a gente vai fugindo um pouco do roteiro, né? Do roteiro proposto pelo divino, e aí a gente precisa voltar aqui, que aí é o objetivo da reencarnação, né? Que é 167, e falar para a gente progredir e expiar, né? Então veja bem, a gente é criado simples, ignorante, precisamos progredir, então encarnamos primeiro em mundos mais primitivos e vamos progredindo. Então nós estamos fadados ao progresso, ou seja, nós temos que progredir, tanto que Jesus, quando ele cita isso lá em Mateus, no capítulo 5, no seu versículo 48, sede perfeito, né? A gente buscar sempre a perfeição, não a perfeição divina, mas uma perfeição o mais próximo possível. Então a gente tem que estar sempre buscando essa perfeição. Nunca a gente vai estar aqui no estado de inércia e achando que esse estado é um estado que a gente pode permanecer, ou seja, a chamada zona de conforto. Isso não existe, gente. Aqui, quando um desafio é superado, outro já chega e outro já chega, porque nós temos essa necessidade, que é a necessidade de progredir. Ok, então veja bem, nós estamos aqui nesse processo de progressão. Porém, outro dia, lendo também o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 também, se eu não me engano, no item 21, melancolia, né?
Aí tratava de quê? Falava, olha, sabe essa tristeza que, que muitas vezes você acorda com ela, essa tristeza, sabe o que é? É você lembrando da sua vida espiritual. E aí tendo que viver aqui, aí isso já traz uma angústia de forma natural. E aí eu comecei a pensar, eu digo, poxa, então a vida no mundo espiritual é melhor, porque se a angústia vem quando nós estamos aqui, lá deve ser bem melhor. Ora, porém, quem vive no mundo sabe dos desafios que o mundo nos propõe, né? A gente toda hora está sendo convocado, toda hora estamos sendo chamados, toda hora a gente está sendo instigado, toda hora a gente está sendo provocado. A gente precisa sempre estar antenado para tudo isso. E aí a gente vai percebendo o quanto o mundo ele cobra de nós. Ele vai cobrando. Para isso tudo ilustrar um pouco mais, veja como nós somos criados, né? Nós somos criados dentro de um estado de competição. Nós somos educados para a competição. A gente às vezes deixa Jesus de lado nisso tudo, porque Jesus nunca ensinou a competição. Se a gente pegasse Jesus, colocasse ele dentro de uma sala de aula, todos os seus textos, e começasse a estudar, nossa, mudaria tudo. Simples, porque a gente deixaria de entrar nesse estado de competitividade, desde cedo, onde somos ensinados, para entrar no estado de cooperação. Então imagine um Estado educando para você cooperar. Então eu coopero com um que coopera com outro, e aí a gente tem a compreensão de Jesus quando ele fala, olha, ama o teu próximo. Então a gente já começa de fato errado, porque temos uma educação muito materializada, uma educação que é própria para a matéria, não para o espírito. Ué, mas quem é indestrutível? Quem é indestrutível é o espírito. Quem é que não morre? O espírito. Então veja como a gente tem uma educação errada desde a base da educação familiar, inclusive, né? Então, eu ficava perguntando, mas por que Deus criou esse modelo de sociedade em miniatura, né? Que é a família. E aí eu comecei a perceber que o espírito, quanto nós temos de desafios aqui, todo tipo de desafio. E aí a gente muitas vezes se entristece com todos esses desafios. Os desafios das provas, os desafios das expiações, e a gente muitas vezes vai se entristecendo e aquilo vai gerando uma angústia muito grande. E aí eu comecei a parar e perguntar, eu disse, meu Deus do céu, se não fosse a família, o que seria de nós? Porque você pare para imaginar que se nós somos espíritos em progresso, o núcleo familiar, ele na verdade é um bônus. Eu tenho esse entendimento, esse é um entendimento meu. Um bônus que Deus nos dá. Para quê? Para nos ajudar a suportar, a superar nossas adversidades. E não só as nossas, mas as adversidades que nós temos com muitos daqueles que nós caminhamos outrora de uma existência pretérita e que muitas vezes criamos alguns desafetos e imploramos para que esses desafetos venham dentro desse núcleo familiar, para que a gente possa amenizar tudo isso e possa continuar progredindo. Então, aí a gente tem a família agindo de forma dupla. Veja, pare para imaginar, se você tem um irmão, que você tem adversidade com ele, logo você compreende que essa adversidade vem lá de trás. Então, aí você começa a perceber, mas no livro dos Espíritos eu vou aprender que como espírito e tendo consciência de escolha, o livre-arbítrio, eu posso escolher o gênero de prova, questão, se eu não me engano, 258 a 259. Então, se eu posso escolher o gênero de prova, aí nós temos, eu acho que é a questão 260, Kardec pergunta, se você pode escolher o gênero de prova, por que você escolhe muitas vezes nascer numa família ruim, numa família cheia de vícios? E é muito interessante tudo isso, né? Porque pare para imaginar, você precisa progredir. A família, Deus coloca você inserido nela e outros dentro dela, desse núcleo, para o teu progresso. E muitas vezes você não observa coisas básicas, né? Então, por exemplo, mas como é que funciona isso, nós? Olha, funciona de várias formas. Nós temos vários tipos de família. Temos família que
os irmãos se dão demais. Por quê? Porque já são colegas de outrora, espíritos simpatizantes que vêm um para sustentar o outro. Ué, mas por quê? Porque nós temos aqui grandes desafios que vai nos trazer grandes angústias. Então, nós temos naquele irmão que foi criado conosco a alegria de conviver e caminhar junto com ele. Então, eu tenho ali um muro de arrimo, eu tenho um amparo. Esse é um ponto. Nós temos outro tipo de família. Que tipo de família? É aquela que se engalfinha. Aquela que vem ali, se bate e tal. Ué, mas qual é meu entendimento? Por que Deus me colocou dentro dessa família? Justamente te colocou como bônus, para que você compreenda que aquilo ali é um desafeto do passado, ou é um vício moral seu, e aí você precisa daquelas pessoas para poder te ajudar, a te observar. Ora, essas pessoas que estão no mundo com você têm a proposta de ensinar as coisas do mundo sobre você, ou seja, você está aprendendo com o mundo coisas sobre você. E aí você precisa dessas pessoas, aquelas que têm, aquela família que tem todo tipo de adversidade, todo tipo de divergência, e aí você percebe, poxa vida, aqui de vez em quando a gente está aí uns conflitos, então de onde vem isso? Tem que vir de algum lugar. Essa antipatia que eu sinto por alguém tem que vir de algum lugar. Então perceba que, ora, se nossa proposta, a proposta de Jesus, a proposta divina é que a gente progride, e para progredir a gente precisa nos melhorarmos moralmente, eu não vou me melhorar enquanto eu não perdoar aquele que convive comigo. Isso Jesus vai deixar muito claro também no seu capítulo 5 de Mateus, no versículo 23 a 26. Ele vai dizer nesses versículos o que de fato é importante para o Criador. E o que é importante para o Criador quando está lá, ó, deixa a tua oferenda no altar, volta para te reconciliar com teu irmão. Ora, o que Jesus quer dizer com isso? Que para Deus não interessa o que você está ofertando materialmente, tudo é perecível. Mas o que interessa de fato é a tua convivência com o teu irmão, o teu relacionamento, a tua afinidade, como que vocês vão fazer para sair dessa existência melhor do que chegaram. Esse é um outro ponto de família, é um outro grupo de família. Nós temos o primeiro grupo de família que se harmoniza, que estão ali para se sustentar, para se segurar. Temos esse outro núcleo familiar que se engalfinha, e aí você vai perceber a proposta de Deus na tua vida, a proposta de progresso, aí você compreende. Compreendendo, você vai dizer assim, poxa, eu sou um espírito imortal. Logo, eu estou encarnado aqui para progredir. Para progredir, eu preciso melhorar moralmente. Eu não tenho como melhorar moralmente se eu fugir dessa ideia de que eu tenho que amar meu próximo. Ah, mas eu não consigo amar. Pronto, mas pelo menos não sinta ódio. Tente diluir o ódio, tente diluir a mágoa, tente diluir o rancor. Esqueça as ofensas, perdoa. Então essa proposta de Deus de família é muito interessante, porque só favorece você. Reflita. Só favorece você. Aquilo que você acha que é ruim para você, aí você começa a perceber como a tua visão de mundo é muito pequena, porque você pensa que está numa família ruim porque tem adversidade, tem complicação, tem discussão, mas não percebe que é justamente essa família que você precisa para progredir. O que você precisa fazer? Precisa melhorar consigo mesmo. Porque você só não melhora porque você ainda é muito egoísta. Você só não melhora porque você ainda é muito orgulhoso. Mas a proposta de Jesus não é o contrário, é que você seja humilde. Ele não começa as bem-aventuranças com a proposta de humildade. Então veja bem, espera aí, se Jesus propõe a humildade, se eu aprender com ele, me esforçar e aplicar, eu melhoro minha convivência com meu irmão. Logo, aquilo que me atrapalha aqui é o orgulho, eu vou colocando de lado porque eu estou aprendendo com Jesus sobre a humildade. Olha que maravilha. Aí você começa a compreender e dizer assim, poxa, mas Deus está certo. Eu sou um bobo mesmo. Eu estou na família certa. Ele me coloca aqui e aqui é que eu devo estar e me melhorar por aqui. Esse é um outro grupo familiar. Temos mais outros grupos, temos tantos, mas aqui, devido o tempo ser pouco, a gente vai falar daquilo que está no nosso tema, né? Que é o grande desafio da família, né? A vida familiar e seus desafios. Aí nós temos esse outro núcleo familiar. Que núcleo é esse? Um núcleo de entes que são viciados.
A gente sabe que existe todo tipo de vício, gente. Hoje agora, por exemplo, nós temos um vício hoje agora que é a chamada Netflix. Tá dando tanta confusão isso aí, Netflix, gente. Olha, é uma comédia. Mas vamos lá. Mas vamos falar da droga que eu bato mais em cima, eu particularmente, isso é meu. O álcool. Por que o álcool? Porque o álcool é uma droga lícita. É uma droga que você encontra em qualquer esquina. É uma droga que está na moda, inclusive agora, os 24 horas. Ou seja, você tem 24 horas para consumir uma bebida ilícita, aliás, lícita, mas que tanto te faz mal. Então, veja bem, num período como esse que nós estamos vivendo, de isolamento social, há um problema maior em relação ao vício do álcool. Por quê? Porque, imagine, por que o indivíduo ele bebe? O álcool ele tem o poder de bloquear um neurotransmissor no GABA que promove a angústia. Então, geralmente, quando você começa a beber, você está muito angustiado. Muito angustiado. Então, veja o grande desafio que nós temos aí pela frente. Nós temos o desafio de estar convivendo agora muito mais com a família, dentro de casa, dentro da necessidade do isolamento. E aí nós temos vários tipos de família. Já citamos 2 aqui, estamos citando o terceiro. Aí nós temos o terceiro, esse grupo de família, essa família que consome muito álcool. Então pare para imaginar que qual é o problema maior nisso? É que à medida que você está dentro de casa, está desocupado, está angustiado, porque você teve que fazer uma mudança total das coisas, da tua rotina, do teu hábito, porque quem bebe, ele tende a sair muito, ele tem um convívio social muito forte fora, então ele agora está isolado. Isso potencializa nele a angústia. Aí o que acontece? O que acontece é que para diminuir essa angústia, ele bebe. Porque em primeira mão o álcool ele tem esse poder de bloquear esse neurotransmissor. Porém, o que acontece? Ele vai dando descargas ali na corrente sanguínea que promove prazer logo no primeiro momento. Ele propõe prazer, ele promove prazer. Então você gosta muito daquela alegria quando começa a beber. É por isso que o corpo, como ele tem todas essas sensações no corpo, principalmente no cérebro, ele tende a repetir. Por que ele tende a repetir? Vou lhe explicar. Quando você passa o efeito do álcool, o álcool por si só ele age no seu sistema depressor. Então você se deprime, aí você se entristece, aí a angústia volta. Você sabe qual é o problema dessa angústia voltar com mais força do que o dia anterior? É que para você diminuir a sua angústia, só você conversando, dialogando, batendo papo. Mas um dos fatores da angústia, dos reflexos da angústia é a raiva. Então pare para imaginar, só para a gente ilustrar, você está isolado socialmente, sua família, vocês começam a promover o álcool dentro de casa, isso tudo é muito bacana no primeiro momento, promove aquela alegria esfuziante, animação, depois vai deprimindo, vai se angustiando e quando é no outro dia está pior, porque no outro dia você está completamente angustiado, aí você angustiado, você fica com raiva e aí você quer dizer as coisas e às vezes você não diz ou às vezes diz, e aí quando é à noite você quer beber de novo, aí quando bebe, que o álcool também ele inibe a área do córtex frontal, que é a área da razão, aí você termina soltando, falando aquilo que o coração estava querendo dizer pela manhã quando você estava muito angustiado, aí você solta naquela hora, e aí nós temos muitos conflitos. Então é um grande desafio, principalmente nesse período agora de isolamento social, conviver com o álcool. E olha que nós estamos falando aqui desse núcleo de família que ainda não está entregue à completa dependência. Nós estamos falando ainda daquele viciado, daquele que sente desejo de beber nos finais de semana,
que agora, pelo descontrole do relógio biológico de estar em casa, ele não sabe mais o que é final de semana, o que é sábado, o que é domingo, o que é segunda. Então ele começa a se angustiar, por consequência começa a consumir o álcool para aliviar essa tensão e essa angústia. O problema, nós temos visto e temos falado muito a respeito de um problema muito grande que vai acontecer pós-isolamento, que é de muita gente que bebe ter potencializado seus vícios. Por quê? Porque nós temos todo tipo de pessoas que bebem. Tem aquele bebedor do sábado, do domingo, do churrasco, da quarta-feira do jogo, e agora eles estão meio que desequilibrados. Como está vendo e vivenciando uma angústia muito grande, porque nós estamos num período de muitas perdas. Nós temos muitas perdas hoje na humanidade, ou seja, nós temos perda de emprego, perda de entes queridos, perda de trabalho, perda de empresa. Tudo isso está gerando um problema muito forte na tua mente. A tua saúde emocional ela está muito desgastada. E aí você, ao invés de pegar o rumo certo para tentar proteger-se, para tentar buscar o equilíbrio emocional, para tentar ter a saúde emocional, você vai para a fuga psicológica. E a fuga psicológica é a busca, é o desejo do corpo para aliviar a tensão, para aliviar a angústia. É nisso que nós temos aí a potencialização do vício do álcool dentro desse quadro de isolamento social. Ou seja, o problema é quando eu estou vivenciando isso aí, se eu estou bebendo, eu não estou dentro da minha razão. Termino discutindo, brigando muitas vezes. Se para a bebida, cessa a bebida no outro dia, eu estou angustiado, também sinto raiva. Então perceba que em nenhum dos fatos, nem à noite, nem durante o dia vai ser bom. Então veja que desafio que é conviver com pessoas que elas têm o hábito da bebida num período como esse. Agora imagine quando esse indivíduo ele já está num quadro de dependência total. Imagine o tamanho da dor da agora que a família tem que conviver com ele diariamente. E o que muitas vezes nós não percebemos? Nós não percebemos que a pessoa, quando chega nesse quadro, tudo que ela menos precisa é de crítica. Porque pare para imaginar, é um sistema que alimenta o sistema. Quando você faz uma crítica a alguém que ele está bebendo, essa crítica só vai trazer para ele mais angústia, mais raiva, por consequência, mais revolta, por consequência, mais bebida. E aí vem todo tipo de conflito. O que muitas vezes nós não percebemos é que quando o indivíduo ele já se encontra nesse quadro, tudo que ele precisa é de apoio. Não estou falando aqui do apoio para que ele beba mais, mas do apoio familiar, do apoio da compreensão, do apoio do amor, entendeu? Então, do apoio do não julgamento. Porque muitas vezes a gente não sabe o que o outro está passando, nós não sabemos. E às vezes a gente fica querendo analisar e avaliar a dor do outro e não temos como fazer isso. A sua dor é a sua dor, a minha dor é a minha dor. O que eu posso fazer é o que Jesus sempre recomendou, é o que Assis falava, compreender que ser compreendido. Dentro dessa proposta, eu não posso estar criticando, brigando, discutindo com aquele que está vivendo uma angústia muito grande porque perdeu o emprego, porque muitas vezes não está tendo convívio social lá fora e que já bebia e agora potencializou seu vício. O que eu tenho que fazer com ele, além de orar, que é algo que você já tem que fazer, que é básico, orar por ele, para tentar sempre estar emanando o melhor fluido para ele, é você, nas horas de lucidez do indivíduo, você tentar conversar com ele. Perguntar para ele claramente o que ele pretende da vida, aonde ele quer chegar com aquela atitude, mas com amor, com carinho, não com crítica, não com rancor, não com ódio, porque você não sabe o que essa pessoa está passando. Às vezes a gente fica julgando, condenando aquele que está bebendo, e eu conheço até alguns amigos espíritas que dizem, mas a questão 909 diz que o camarada quando quer, eu sei que os espíritos disseram que quando você quer, você supera qualquer tipo de vício, a gente sabe. Mas perceba que ele não diz que era um caminho muito fácil. Eles falam até que falta vontade, que a vontade é insignificante. Sim, a vontade, mas não fala que é um caminho fácil.
fala de uma vontade insignificante, mas não fala de um caminho fácil. Agora, pare para imaginar, por que você tem esse familiar dentro do seu núcleo? Por que você tem esse ente dentro da sua família? Essa pessoa está dentro da sua família. Pare para imaginar. Será que você não parou para perceber que você tem algum tipo de ligação com ela? Que você pode ter vindo justamente na família para servir de muro de arrimo e talvez quando você faz a crítica, quando você bate, você não está contribuindo com nada? Pelo contrário, você está piorando. Se você também promove a bebida, que pare, que ajude. A gente precisa, muitas vezes, lá na questão 260 vai falar sobre isso, você reencarna naquele grupo porque você precisa ter analogia nas provas, mas você precisa superar para você poder dar o exemplo. Então, que exemplo você quer dar para esse irmão, para esse companheiro que está dentro de casa? Então, a gente já está chegando aí na nossa reta final, mas que a gente perceba que nesse período de pandemia, a gente precisa de muita saúde mental e nós não vamos conseguir se a gente não tiver equilíbrio emocional. E nós não vamos ter equilíbrio emocional se a gente não buscar Jesus. A gente precisa buscar Jesus, seus conhecimentos e precisa aplicar esse conhecimento principalmente nesse momento. Então, para aqueles que convivem com entes que têm vício, que bebe, que tem aquele consumo, paciência, sabedoria e muita fé e muita força, porque você precisa ser o muro de arrimo dele, você precisa estar ali amparando, ajudando, não criticando, porque perceba que a crítica, ela ácida, ela não vai contribuir com nada. A gente vai educar essa pessoa ajudando pelo exemplo, entendeu? Pela perseverança, agarrando no braço, segurando na mão, naquele momento que ela está mais lúcida, você chegar junto dela, entendeu? Chamar ela para uma visão de mundo maior, chamar ela para compreender que aqui isso tudo vai passar e que daqui a pouco a gente vai voltar a ser pessoas melhores, nós não podemos voltar ao que era. Eu vejo muita gente falando, olha, daqui a pouco volta o normal. Não, o normal não é mais interessante, gente, porque a normalidade que se existia foi o resultado do que a gente está vivendo agora. A gente precisa voltar diferente, a gente precisa voltar melhor. E veja que Deus propôs um grande benefício para que a gente possa voltar melhor, que é a convivência com a família, esse bônus divino que Deus nos deu, a família, para que a gente possa começar dentro dela, porque muitas vezes a gente quer dar lição lá fora, mas ainda continua patinando dentro de casa. A gente quer dar exemplo, quer ser bom, quer falar, mas ainda continua patinando dentro de casa. Então olha que maravilha de momento abençoado que Deus colocou em nossas vidas para o nosso progresso, a convivência com nossos entes. Que ela possa ser harmoniosa, que ela possa ser iluminada, que ela possa ser feliz, que a gente possa se esforçar cada vez mais um pouco, todos os dias, para uma convivência melhor. Dessa forma eu encerro esse vídeo, agradecendo muito a oportunidade à nossa irmã Irandê e aos amigos do NEP, que eu possa ter contribuído um pouquinho com algum de vocês, para que a gente possa ter uma convivência melhor no futuro, como irmãos, como família, porque somos todos nós, irmãos em Cristo, filhos de um único Deus. Muita paz a todos, meus irmãos.